Agora, vamos falar sobre o universo da sustentabilidade. Vamos falar de certificações e selos para produtos naturais. Será que eles fazem a diferença? Quais são as certificações presentes no mercado? Como isso impacta no meu negócio? Quem vai trazer e responder a essas perguntas vai ser a Letícia Mel, que é COO da Central 12 e autora do livro Greenwash e o Direito do Consumidor. E o tema dela vai ser certificações e selos para produtos naturais. Letícia vai ter 40 minutos para suas exposições, sendo que ela pode fazer os 40 minutos corridos ou fazer 30 e depois deixar 10 para as perguntas de vocês. Vem para cá, Letícia, recebe as nossas palmas. Pode sentar? Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. A Luana fez uma exposição, né, sobre o meu trabalho atual como cofundadora da Central 12. É uma startup que visa passar informações de sustentabilidade dos produtos para o consumidor final, com base em informação acessível, padronizada e confiável. Ou seja, com base em normas globais que falam sobre comunicação de sustentabilidade e transparência. E eu venho do caminho contrário, talvez não do mundo do empreendedorismo, mas o mundo do direito e do direito do consumidor. E foi nele a minha origem de estudo das normas de comunicação de sustentabilidade e transparência. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje sobre certificações, selos para produtos naturais, eu acrescentaria ali no final transparência, para que a gente saiba exatamente, como empreendedores, por que, como e o que eu quero com as certificações, né? Quais são os objetivos, quais são os resultados que eu quero atingir com as certificações, como selecionar certificações que sejam sérias, que tenham um histórico de confiança e credibilidade para que valha o meu investimento naquela certificação, né? Selecionar as certificações como estratégia de negócio e, ao final, trocar um pouco de uma conversa com vocês sobre o ramo da comunicação das certificações e transparência, tanto por parte das empresas certificadas quanto por parte das próprias certificadoras, tá? Deixa eu ver se eu estou funcionando. Para cá, né? Opa. Vamos lá. Vou fazer aqui uma introdução básica sobre o assunto de rotulagem socioambiental, para vocês entenderem que existe uma diferença entre as autodeclarações, que são as rotulagens dadas pelo próprio fabricante, e as rotulagens de terceira parte, que aí sim são as certificações, tá? E vou explicar para vocês o porquê que é importante a gente fazer essa diferença enquanto negócio, enquanto empreendedor. Rotulagem socioambiental são todas as informações sociais e ambientais que são passadas pela empresa aos públicos, sejam imagens, sejam via texto, tanto nos seus próprios rótulos quanto nos seus canais de comunicação gerais, né, com o público final. E existe essa diferença entre a rotulagem do fabricante, que são informações sociais e ambientais, informações de qualidade no geral. Aqui eu estou puxando, né, para sustentabilidade. Mas informações de qualidade, que são verificadas internamente pela própria empresa e são verificadas e controladas, né, pelas equipes da própria empresa. E aí são declaradas e comunicadas ao público, são as autodeclarações, ou as rotulagens de terceira parte, que aí sim são certificações dadas e olhadas e verificadas por organizações independentes e atestada, né, cuja qualidade é atestada pelas organizações independentes, e aí geram aquelas certificações, os selos que vão ali no rótulo do produto, nos canais de comunicação. Ambos os tipos de informação aqui no Brasil são lícitos, tá? Isso é um primeiro ponto que eu acho que tem que deixar bem assim, nítido e claro para vocês.
No Brasil, salvo algumas exceções, a autodeclaração sobre qualidades sociais e ambientais verificadas pela empresa, elas são lícitas, elas não são proibidas por lei. Claro, existem algumas exceções, por exemplo, orgânicos, existe uma legislação própria que me impede de dizer que o meu produto é orgânico se não cumprir, né, os requisitos da legislação, sim, mas, no geral, as autodeclarações são permitidas. Por que eu falo isso? Porque as empresas, eu acho que também impulsionadas pela questão de ESG, de sustentabilidade, etc., nos procuram hoje em dia falando: eu quero uma certificação ESG, eu quero uma certificação de sustentabilidade. Primeiro, não existe certificação ESG, né? E segundo, por quê? Por que vocês querem a certificação? Qual é o resultado? Qual é o custo-benefício que você quer ter no seu negócio por meio daquela certificação? As certificações são processos caros, né? Não são acessíveis para todos os empreendedores, para portes de empresa. Existe uma média que se fala no mercado de certificações para cada ponta, né, de qualidade que as certificações vêm trazer, uma média de custo anual de pelo menos R$30 mil por certificação, né? Tem mais, tem menos, mas é uma determinada média. Então, a gente precisa saber isso, enquanto negócio, o porquê e o que a gente quer de resultado. As certificações dadas por terceira parte, elas vão nos trazer, sim, uma visibilidade estratégica de comunicação de qualidade para o público final, perante investidor, perante parceiros comerciais, perante consumidores, ela traz essa credibilidade, mas ela também serve para melhorar a sua cadeia produtiva, para melhorar os seus processos internos. Então, como estratégia de negócio, a gente tem que vir primeiro para a visibilidade do que eu quero melhorar de estratégia de sustentabilidade dentro da minha cadeia, ou o que eu tenho de bom para a minha cadeia que eu quero mostrar. Então, trabalhar com essas duas questões da certificação, enquanto processo de melhoria e de verificação de qualidade né, e que tem que ser, esse acho que é o primeiro pensamento, porque eu quero internalizar e melhorar as minhas questões da minha cadeia, e enquanto estratégia, sim, de marketing, de sustentabilidade, para dar visibilidade àquelas práticas de comunicação. Tá? E por que é importante vocês terem essa visão sobre autodeclaração é lícito? Como eu falei, existem empreendedores, negócios que ainda não têm capacidade financeira para adquirir certificações, que já introduzem na sua cadeia, nos seus negócios, questões sociais, ambientais ou de qualidade, de processos de qualidade, que já são importantes, já são referência e não são comunicados como valor ao cliente final, aos seus stakeholders, no geral. Por que não comunicar? Sabendo como fazer a comunicação, sendo assertivo, sendo transparente, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, como transformar isso em uma comunicação transparente. Por que não comunicar os processos internos? Se você tiver como comprovar, claro, que as informações têm lastro, que os processos realmente são verdadeiros, enfim. Então, primeira mensagem é essa. Vamos olhar as certificações como estratégia do seu negócio, custo-benefício e quais são os resultados que vocês querem atingir nos seus negócios com aquela certificação. Vocês querem olhar para a certificação como uma estratégia de melhoria de qualidade, de processo? Vocês querem olhar com a certificação como estratégia de marketing? Qual ponto de qualidade dos seus negócios que vocês querem focar estrategicamente, né? A gente tem um combo de certificações, cada uma sobre uma parte de uma cadeia produtiva, ou uma certificação social que trata de diversidade e de inclusão, uma certificação que trata não de um processo ambiental, mas de questões sociais relacionadas a pequenos produtores. Então, o que estrategicamente no seu negócio que você precisa para melhorar o seu processo, buscar a certificação como uma estratégia de melhoria e também vincular essa estratégia de melhoria a uma comunicação dessa certificação que te traga, que agregue valor ao seu produto ou ao seu serviço e traga credibilidade. Tá?
E a gente precisa ficar sempre de olho nas regulamentações. Por que eu falo isso? A gente tem tido, em questão de normatização dessa parte do marketing de sustentabilidade, um boom de normatizações no mundo. Tá? A gente já tem normas que falam disso aqui no Brasil desde a década de 90, mas ainda são muito desconhecidas até, muito menos do que deveriam, mas são existentes. E, de uns anos para cá, essas normas foram sendo pulverizadas, né, multiplicadas em quantidade, em qualidade, e cada local está fazendo uma exigência diferente. Se vocês, por exemplo, têm negócios que estão focando no mercado europeu, a União Europeia tem uma diretiva recente, essa diretiva 166 de 2023, que está regulando, que quer regular os claims ambientais, tá? Aqui não entra a parte social. O que eles estão dizendo? Que daqui 1 ano e meio, essa diretiva sendo aprovada em todos os países europeus, as empresas não poderão fazer nenhuma comunicação ambiental sobre atributos ambientais dos seus produtos que não tenham base em certificações dadas por terceiras pessoas, por terceiras partes, né, independentes. Então, se você tem essa visão estratégica, se você tem um negócio que pretende exportar produtos, por exemplo, para a União Europeia, e você está nesse momento de selecionar qual certificação que você quer para o seu produto, ou por onde eu começo, né, qual é a escolha da certificação, você tem que ter essa visão estratégica e de realidade dos mercados que você quer atingir. Porque você vai usar, novamente, a certificação para melhoria, mas você vai usar essa certificação para explorar a questão comercial, a questão do marketing, a questão de agregar valor aos seus produtos. Tá? Essa diretiva da União Europeia, ela tem uma expectativa de daqui 18 meses, ela continuar com a redação que está hoje, então continuar com essa exigência sobre claims ambientais só poderão ser feitos tendo certificação de terceira parte como base. Ela vai valer para qualquer empresa que entre com produto na União Europeia. Claro que ela vai ter que ser reconhecida por cada um dos países, tem esse processo aí de 1 ano e meio de aceitação, mas ela vai interferir diretamente nas empresas brasileiras que têm produtos circulando lá fora. E a União Europeia, claro, é um polo que está puxando a questão dos claims de sustentabilidade há muitos anos. Então, começando lá, puxando lá essa exigência, será que essa exigência virá também para o Brasil? Tá? Eu acredito que não em um curto prazo. Tá? Eu acho que em um médio prazo, curto e médio prazo, ainda as autodeclarações no Brasil vão ser válidas e continuar sendo como lícitas e possíveis e com grande valor. Mas existe esta tendência de cada vez mais se exigir processos de certificação como comprovação. Tá? Então, estou trazendo aqui um bate-papo, aliás, fiquem à vontade também para tirar dúvidas no meio do caminho, tá? Uma conversa, mas para a gente pensar assim, nessa visão geral e estratégica de cada negócio. Tá? Não queiram seguir a moda, quero uma certificação ESG, quero uma certificação de sustentabilidade. Por quê? Você vai fazer uma análise de uma multiplicidade de certificações que existem para cada uma das etapas da sua cadeia. Aqui eu trouxe um exemplo muito rápido de certificações que são as mais conhecidas, né? São bem conhecidas já no mercado, institucionalizadas no mercado. E um resumo muito singelo para vocês verem que cada certificação tem a sua abrangência. São poucas as certificações que olham para diversas etapas. Por exemplo, a do Sistema B olha para a governança, olha para trabalhadores, olha para a inclusão, diversidade ambiental, clientes, é um pouco mais abrangente. Mas as outras certificações são... muitas delas trabalham com cada uma das suas pontas, cada um dos seus valores, passa por processos de auditorias muito específicos. Então, por isso que eu trago essa visão de que a gente precisa ter uma informação baseada em estratégia de negócio. Tá?
São alguns exemplos, tá? Depois acho que a gente distribui também a apresentação com vocês. Mas, enfim, tem a parte de fair trade, vai para a agricultura sustentável, tem a agricultura regenerativa, parte cruelty, FSC, que é bastante conhecido, né? Tá na maior parte das embalagens, né? Orgânico, que, enfim, selo vegano, o pessoal está aqui também. O da SVB, regenerativo também está aqui, vai falar em breve com vocês. IBD, Eu Reciclo, que também está aqui. Então, assim, é uma multiplicidade realmente. E existe uma das diretrizes globais que falam sobre comunicação de sustentabilidade e transparência. Ela traz alguns princípios da comunicação. E um desses princípios é que as empresas, claro, que têm a capacidade já econômica para tanto, elas trabalhem com um combo, com um conjunto de certificações para conseguir mostrar realmente o seu valor, né? Então, que se agregue ali não só uma certificação, mas um conjunto de certificação para mostrar essa qualidade dos seus produtos. Vamos lá. Análise, tá? Dos pontos importantes. E pensando nessa questão de credibilidade, principalmente, que eu ainda não falei para vocês. Uma dos pecados do greenwashing, a gente está falando aqui de uma comunicação de sustentabilidade não transparente, que se chama greenwashing, que é você passar uma imagem de que a sua empresa, o seu produto, ou traz algum benefício ambiental, social, né, o social washing, ou não causa nenhum prejuízo ao meio ambiente. Só que, na verdade, a gente sabe que essa história não é assim. Então, uma das práticas que caracterizam o greenwashing é o que se chama de culto aos selos falsos ou enganosos. O que é isso? É justamente estampar nos seus produtos selos que pareçam, deem a entender que são certificações dadas por terceiras partes, mas que, na verdade, são imagens criadas pela própria empresa, são as autodeclarações, mas dando-se a entender que há credibilidade de uma certificação dada por terceira parte. Tá? Por que eu estou trazendo isso como importante? Primeiro, se você é um negócio que vai trabalhar com autodeclarações e não com a certificação dada por organização terceira, não criem estampas que levem o consumidor a se confundir achando que é uma organização terceira. Não tragam no seu rótulo um coelhinho com uma mão se você não tem a certificação cruelty-free. Isso é uma autodeclaração enganosa, isso é considerado greenwashing. Então, a autodeclaração ela é lícita, desde que, quando as pessoas estejam diante dos seus produtos, dos seus serviços, elas saibam identificar se aquela é uma informação atestada pela própria empresa ou dada por uma terceira parte. Tá? Então, o que tem se utilizado muito como autodeclaração? Textos ali no rótulo, palavras ali no rótulo, QR codes ou asteriscos ali com um link que direcionam a pessoa, os consumidores, para, de uma forma muito fácil e acessível, saber o que aquele selo, o que aquela informação está querendo dizer. Se é uma informação, uma autodeclaração, se é uma certificação. Se for uma certificação, quem atribuiu essa certificação, quem é a organização certificadora, o que aquela certificação representa para aquele produto, para aquele serviço. É uma certificação que atesta a qualidade da empresa como um todo, de algum processo produtivo, por exemplo, ou atesta a qualidade daquele produto. Além disso, lá ali na página daquela imagem, autodeclaração ou certificação, está dizendo quando que foi passado por aquele processo de verificação de qualidade, quando aquele produto, aquele serviço foi passado por esse processo, quando que aquele produto ou serviço vai passar por um processo de renovação desse processo, vai passar por um novo processo de verificação para renovar essa certificação. Todas essas informações, seja para autodeclarações ou seja para certificações, elas têm que estar de fácil acesso, tem que ser completamente de fácil acesso para o consumidor e para todos os stakeholders.
Então, trabalhou com autodeclarações, não esqueçam de não causar enganosidades, tá? Se você trabalhar com certificações, geralmente as certificadoras orientam as empresas certificadas a como comunicar aquela informação de uma forma assertiva e não enganosa. Tá? Não são todas as certificadoras que trazem esse manual da comunicação de sustentabilidade e transparência para que você possa agregar o valor da certificação ao seu produto com responsabilidade, com ética e transparência. Então, também fiquem atentos a essa questão. Mesmo que use certificação de terceira parte, o quanto que vocês estão conseguindo seguir normas de transparência que preenchem todos esses requisitos e diga para o consumidor final, consumidora, eu tenho essa certificação, fiz esse processo de verificação e ela realmente agrega um valor genuíno, verdadeiro e transparente ao meu produto. Tá? A gente tem passado por um aumento, ainda em passos lentos no Brasil, mas que está crescente, de investigação sobre a credibilidade de autodeclarações e certificações sociais e ambientais. Tá? A gente tem hoje o CONAR, que é o órgão de regulamentação publicitária, de autorregulamentação publicitária no Brasil, com um comitê ético investigando as marcas sobre apelos de sustentabilidade. A gente tem algumas organizações que já se debruçaram essa questão, o IDEC, por exemplo, uma organização de defesa do consumidor, que é mais atuante essa questão. Nós temos alguns ministérios públicos de defesa do consumidor começando a investigar práticas de greenwashing, de social washing, que estão atreladas muitas vezes a essa falta de clareza sobre o que a informação é. Sabe? Às vezes não é nem atrelado à falsidade do rótulo, que é o pior dos mundos. Aí, né, estampou lá o selo que é falso e é o pior dos mundos mesmo. Mas, às vezes, a comunicação inadequada sobre o que a certificação ou a autodeclaração realmente significam já gera enganosidade. Para fins de defesa do consumidor ou para fins de aplicação de uma legislação de concorrência desleal, e aí a gente não está falando só de empresas de bens de consumo, a gente está falando de empresas de todos os segmentos, uma marca acusando outra marca de concorrência desleal porque passou uma informação de qualidade que é enganosa, que é vazia, que não que não tem credibilidade, né, que não é real. Para esses dois caminhos de aplicação de legislação, é importantíssimo a gente ter esse arcabouço de comprovação do que aquela autodeclaração ou certificação significa. Tá? Eu fiz um pouco do panorama aqui do anúncio do caos, que são os problemas, né, gerados pelas certificações. Agora, não vou investir, então, não vou declarar qual que é o valor do meu produto, eu não vou declarar, não vou investir numa certificação se eu puder investir na certificação como negócio, ou eu não vou autodeclarar aquilo que eu já implemento de positivo, de qualidade social e ambiental nas minhas cadeias. Não, você vai. Por quê? Porque isso é oportunidade de negócio e é a chance que as empresas têm de separar o joio do trigo e de se destacar com seus produtos concorrentes. Hoje a gente tem um mercado consumidor ávido por produtos mais sustentáveis. Existem diversas pesquisas mostrando que 80%, na verdade 77% é a média das pesquisas da população, se souber que a marca investe em questões sociais e ambientais, eles vão se alinhar àquela marca. Qual que é o problema que as outras pesquisas mostram? Porque quando a gente fala isso, né, a gente pensa no nosso dia a dia e fala, pô, mas eu mesmo que estou aqui no evento não faço isso em todos os produtos que eu consumo. Será que na prática as pessoas estão mesmo comprando produtos mais sustentáveis? Será que eu como negócio vale a pena investir nisso? Qual que é o problema que as pesquisas apontam? Quase 80% das pessoas dizendo que o que impede a compra de produtos sustentáveis é a falta de acessibilidade das informações. Então, as empresas não comunicam isso adequadamente de forma acessível. E, por outro lado, o marketing enganoso. As pessoas não acessam e não confiam.
Então, vejam só, se tem um público querendo esses produtos, se tem empresas genuinamente investindo nisso, mas as pessoas não acessam ou não confiam, olha a falha e a oportunidade de se trabalhar com marketing de sustentabilidade e de se trabalhar com autodeclarações e certificações que apoiem as ações de marketing de sustentabilidade. Tá? Eu trago aqui nesse slide, como eu falei, um dos guidelines, né, sobre comunicação de sustentabilidade e transparência, e está disponível, download na internet, que é bem bacana, são esses guidelines que falam diretrizes para o fornecimento de informações sobre a sustentabilidade dos produtos. É um manual feito pela ONU, com uma participação de pessoas de diversos segmentos, de diversas áreas e atuantes no mundo inteiro. E eles trazem muitos exemplos lá concretos do que é uma comunicação transparente, o que não é uma comunicação transparente. E na parte das certificações, eles trazem esse exemplo, que aqui eu acho que está meio ruim, não sei se está muito bom de visualizar, mas eles trazem esse exemplo de um selo, né? O selo, no final das contas, é a representação de que aquele produto passou pelo processo de verificação. De um selo que tem diversos atributos que vão mostrando que aquela certificação é fidedigna, que tem uma informação completa, tá? Então, vem o logo, a imagem, que a gente sempre, né, conhece, vem um site que faz referência onde as pessoas podem encontrar informações sobre o que aquela certificação significa. E aqui também tem a explicação, não sei se vocês já repararam, quando você olha as certificações, tem algumas que já no logo, já no selo, estampam qual é a numeração do certificado dado para aquele produto, para aquela empresa. Isso aqui mostra uma grande seriedade das certificadoras e uma preocupação das certificadoras quanto à verificação, ao monitoramento daquela certificação, o monitoramento daquelas empresas que foram certificadas e que daqui 1 ano, 2 anos vão ter que passar por processos de renovação de certificação. Então, essa aqui é uma cara de uma certificação confiável. Ela basta para fins de comunicação de sustentabilidade e engajamento de consumidores e engajamento de parceiros comerciais, etc., ela é um indício de muita credibilidade, mas ainda assim, se as marcas também não souberem trabalhar e explorar esse selo nas suas campanhas de comunicação, fazer a mensagem chegar ao consumidor final e não fazer o consumidor ter que fazer um caminho de formiga, de ficar caçando informação, esse selo perde o valor. E aí a empresa que investiu para ter aquela certificação, ela não conseguiu passar o valor para o produto final, para o consumidor final, que é quem vai comprar o produto. Tá? Então, é uma orientação para a gente, no geral, conseguir ter essa visibilidade. Por que eu trago essa questão do consumidor e da importância de a gente não estampar só o selo nos nossos rótulos dos produtos, mas trazer informação qualificada também, no final das contas, sobre a autodeclaração ou sobre a nossa certificação? A gente fez um caminho na Central 12 de ser aquele consumidor que caça esse tipo de informação. Tá? O que a gente fez? A gente conversou com mais de 100 empresas sobre os atributos de sustentabilidade que estavam estampados nos rótulos dos produtos. Então, vejam só, informações que já estão sendo aproveitadas pelas empresas, já estão sendo comunicadas ali nos rótulos dos produtos. De mais de 100 empresas, primeiro, a gente demorou uma média por produto de 1h20 para conseguir entender os atributos de sustentabilidade já comunicados nos rótulos. O que é isso? Olhar para aquele produto, ver que tem lá 5 certificações, selo de material, né, da reciclabilidade do produto, atributos falando produto ecológico, né, então autodeclarações sobre o produto, uma média de 1h20 por produto para entender, para acessar a informação, e muitas vezes a gente não entendia essa informação.
Que consumidor que vai perder 1h20 no seu dia a dia por produto para conseguir valorizar? A gente é consumidor, né? A gente consegue 1h20 por todos os produtos que a gente consome, a gente precisa consumir no dia a dia, não perde esse produto. Então, vejam como é uma falha de comunicação de sustentabilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente começou a falar com os canais de atendimento ao consumidor das empresas para ver se eles conseguiam esclarecer o que eram os selos que já estavam no rótulo do produto. Mais uma vez, a empresa está comunicando aquela questão. A gente conseguiu respostas de 52% de empresas. Então, o restante já não consegue nos dizer, nem responder. Porque imagina, chega no atendimento ao consumidor. O atendimento ao consumidor não sabe do que está falando. Eles não foram treinados para isso, para responder esse tipo de informação. Então, a gente conseguiu, então, essa 52% de resposta e a gente monitorou o tempo e a qualidade das respostas. Poucas empresas nos responderam em até 7 dias. Uma das empresas que responderam demorou 180 dias para dizer o que era uma certificação que estava no rótulo. 180 dias. E o que acontece? A área de sustentabilidade, a área de atendimento ao consumidor manda informação para a área de marketing, que não sabe responder, vai coletar com sustentabilidade, blá, blá, blá. E aí o consumidor final está querendo valorizar o produto e não consegue. Tá? E a qualidade também das respostas é ruim, justamente porque, como a empresa está despreparada para passar esse tipo de informação, né, a área de marketing de sustentabilidade não está trabalhando em conjunto ali, de forma orientada, com informação orientada, ninguém consegue realmente me dizer, pô, o selo FSC, o FSC tem misto, tem uma multiplicidade. Se a pessoa interna da empresa não está treinada, não está falando a mesma língua de quem projetou o produto, a embalagem, etc., a gente tem uma grande dificuldade de agregar valor aos produtos. Tá? Então, acho que é essa visão que eu queria trazer para vocês, estratégia de negócio, custo-benefício. Não pensem só na certificação para dar para comunicação e etc. Pense na questão de agregar valor aos processos e também de comunicação, juntar as duas coisas, e transparência. Vão apostar em autodeclaração, vão apostar em certificação, saibam como fazer esse marketing de sustentabilidade de forma ética e transparente, porque as empresas estão começando a ser fiscalizadas e vão ser cada vez mais fiscalizadas e apenadas, e com multas, e com restrição de comercialização de produtos, e daí abaixo. Tá bom? Então, acho que esse é o recado geral que a gente vai falar. E, Lu, acho que vou chamar agora o Daniel. Né? Obrigada. Pode ser, se tiver um... Agradecer a Letícia pelo conteúdo. Nós temos 5 minutinhos rapidinhos para alguma pergunta, algum elogio. Querem aproveitar? Perfeito. Só fala o seu nome, por gentileza. Olá, boa tarde. Eu sou a Marina, uma das nutricionistas da ala no Rotulagem. E surgiu uma dúvida aqui na tua palestra, como é que faz para criar um selo? Porque recentemente surgiu um selo novo de um aplicativo que pontua os alimentos de acordo com algumas características que eles mesmos elegem, de acordo com a saudabilidade, enfim, desrotulando. Então, a gente ficou com dúvida, assim, quando surgiu esse selo, como que eles lançam isso no mercado, com quem que precisa falar, como que é o processo de criação? Sim. Eu conheço o aplicativo da parte nutricional, né? Sim. Assim... eu desconheço que exista uma lei. É que os segmentos são muito variados, né? Então, por exemplo, tem alguns segmentos que vão ter que seguir normativas do Inmetro para criar um rótulo, e aí é um segmento que tem sistemas de rotulagem obrigatórios e vão seguir determinadas legislações, tá? A maior parte das certificações voluntárias não tem uma legislação que te obrigue a falar, nossa, para criar você precisa seguir todo esse processo. O que existe, por exemplo, existe uma ISO que é voluntária, tá? Mas que diz como um processo de certificação deve acontecer.
E aí ele diz quais são os atributos que acreditam aquele processo, que dão credibilidade para aquele processo de certificação. Tá? Então, o que ele vai dizer? Por exemplo, ele vai dizer, a certificação tem que ter auditoria pessoal. Ele vai dizer, a certificação tem que ter um processo claro e transparente de todos os atributos que são verificados. Se tiver um programa de pontuação, a certificação tem que ser clara de como que aquela pontuação vai ser formada, né? Então, os princípios da certificação, os critérios da certificação têm que ser transparentes antes dos produtos começarem a aparecer como certificados, como pontuação e etc. Um outro ponto que a ISO traz, as certificadoras precisam obrigatoriamente ter um canal de denúncia e processos de tratamento dessas denúncias que recebem sobre como isso vai ser conduzido. Então, por exemplo, um produto recebeu uma certificação tal, uma avaliação tal, uma pontuação tal. Essa certificadora, que agora é uma certificadora, ela tem que ter um canal aberto para receber a denúncia e tem que dar transparência para como essa denúncia vai ser dado andamento, né? Qual que vai ser o procedimento ali da denúncia. E ela tem que ter também, já desde o seu início, a comunicação de que, denunciado e visto que aquele produto não, né, que aquela qualidade ali não condiz, que houve alguma fraude, sei lá, às vezes às vezes nem é pela fraude, né, pelo dolo, às vezes é porque, enfim, teve algum problema ali no meio do caminho, ela tem que ter a informação clara de que acontecidos os requisitos A, B e C, aquela certificação vai ser perdida ou vai ser suspensa. Tá? Então, os critérios para certificações de voluntárias, eu acho que é um bom caminho assim, para se seguir, por exemplo, pegar uma ISO, que é uma instituição, né, acreditada mundialmente, e buscar essas orientações que se dão para criar os processos de certificação. E aí, como que cresce um processo de certificação? Geralmente, as certificadoras se unem, por exemplo, a faculdades que têm grupos de estudos científicos que vão dar força para aquele processo de certificação e vão acreditar e levar para frente, se une a universidades, sabe? Então, é esse o caminho, tá? Imagina. Legal, obrigada, Marina, pela pergunta. Agradecer mais uma vez a Letícia pelo seu conteúdo. Recebe as nossas palmas. Obrigada.